estar mais uma vez na casa do Senhor para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. A lição que nós iremos estudar hoje, como já foi lido aqui, é a lição de número 2, que traz sob título Quem era Jó? O tema geral da lição desse quarto trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina. E na lição 2 nós vamos aprender um pouquinho acerca da vida de Jó. Irmãos, os objetivos desta lição, conforme menciona no tópico primeiro, diz o seguinte: Jó procurou viver de forma íntegra e justa. E no tópico 2 nós iremos aprender a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. E já no tópico 3 vamos falar sobre a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Vamos então fazer uma introdução acerca desta lição. O autor aqui, ele não elabora uma biografia acerca da vida de Jó, mas ele traça um perfil que diz sobre este gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois era igual aos demais. Porque Jó, irmãos, ele passou por muitas dificuldades que talvez ninguém tenha passado pelo que ele passou. Embora ele era um homem normal como nós, ele era um homem de natureza pecaminosa, assim como nós também. Mas só que Jó, ele suportou todos aqueles problemas por uma única razão, porque ele confiava piamente em Deus. E aqui na introdução diz que, todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi o homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Então, irmãos, aqui está o segredo. Jó, ele mantinha uma profunda comunhão com o Senhor. Vamos então partir para o tópico primeiro: um homem de caráter irretocável. Mas o que vem a ser essa palavra irretocável? Irretocável quer dizer quando uma pessoa tem uma conduta irrepreensível e ela não merece ser repreendida. Então Jó, ele tinha esse caráter. E o caráter, ele caracteriza-se também por diversas qualidades de um homem. Como, por exemplo, aqui nós vamos ver nesse tópico primeiro, uma das características de Jó. O primeiro, que é o ponto primeiro do tópico 1, que ele era íntegro. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. E já o mau caráter define o que uma pessoa não merece confiança. Então, o oposto de um bom caráter é o mau caráter, né? Nós sabemos que quando uma pessoa ela tem um bom caráter, ela define-se aquela pessoa que ela é uma pessoa honesta, uma pessoa que se pode confiar, uma pessoa que possui integridade na sua vida, diferente daquela pessoa mau caráter. Uma pessoa mau caráter, ela não pode ser depositada a confiança nessa pessoa, não é verdade? E nós vemos aqui, vamos aprender muito acerca de Jó. Jó, ele era uma pessoa honesta. Jó não era um homem sem pecado. É importante nós frisarmos aqui que, como Jó era um ser humano como qualquer um de nós, ele não era um homem que não pecava, porque a Bíblia diz, né, que quando o homem diz que não tem pecado, ele se faz mentiroso. Porque nós sabemos que todos nós pecamos, né, como diz no livro de Romanos, que todos pecaram, portanto todos os homens foram destituídos da glória ou da presença de Deus.
todos nós fomos destituídos ou separados da glória de Deus por causa do pecado. E da mesma maneira era Jó. Jó também, ele possuía essa natureza pecaminosa que todos nós possuímos. Mas aqui diz uma coisa importante. Apesar que Jó, ele não era um homem que sem pecado, mas tinha um caráter irretocável, né? Conforme nós já falamos, o caráter irretocável é a conduta irrepreensível de um homem, certo? É a conduta irrepreensível, e este homem que possui o caráter irretocável, ele não merece ser repreendido. Sabe por quê? Porque se ele possui uma conduta de um homem justo, de um homem íntegro, então não há motivos para ser repreendido, não é verdade? Então, esta era a integridade de Jó. A palavra íntegro, que traduz o hebraico, possui o sentido. A palavra íntegro, que traduz o hebraico tam, uma palavra hebraica, possui sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra aletinos remete ao que é verdadeiro. Então aqui estão mais duas características de Jó. Jó, ele era considerado um homem inocente, né, conforme a tradução da palavra hebraica, e Jó era considerado também um homem verdadeiro, de acordo com o significado, né, da origem grega, certo? Então aqui traduz algumas qualidades de um homem, da pessoa de Jó. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir os seus deveres para com Deus e os homens. Então aqui, para nós concluirmos esse ponto 1, onde fala sobre a integridade de Jó, o escritor, ele deixa bem claro que Jó, ele tinha essas qualidades. Essas qualidades eram observadas na vida dele por uma única razão, conforme diz aqui: ele cumpria os seus deveres para com os homens, ou seja, nos seus negócios, em todas as coisas que ele negociava, porque nós sabemos, vamos ver mais na frente, que Jó, ele foi um grande fazendeiro, uma pessoa bem sucedida. Então nos seus negócios eram bem feitos, ele não ultrapassava ninguém para trás, ou seja, ele tinha retidão, ele era reto nos seus negócios. E outra coisa também, ele cumpria o seu dever para com Deus. Amém? Então aqui está as razões pela qual Jó foi considerado um homem íntegro. Segundo ponto do tópico primeiro, Jó, ele era reto. Ele também era um homem reto, que no hebraico Yazar tem o sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego, amempetos, possui sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito, e se comportava de maneira irrepreensível. Então nós observamos aqui que no hebraico Jó, ele era considerado irrepreensível, né? Porque essa palavra reto, ela traduzida por Yazar, que quer dizer irrepreensível, reto. E além de reto, ele traduz também como justo, ou seja, Jó, ele era o homem que tinha retidão, ele era reto nas suas coisas, e ele também era justo, porque tudo que ele fazia de forma justa. Amém? A outra característica, ou melhor, é que Jó, ele era temente a Deus e desviava-se do mal. Jó era descrito como alguém temente a Deus e desviava-se do mal. Essas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico sur e yare,
traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus. Irmãos, por Jó ser uma pessoa temente a Deus, ele reverenciava a Deus, ou seja, ele respeitava a Deus, ele era um homem consagrado a Deus. Então, por essas razões, ele era considerado um homem temente a Deus. O interessante é que quando o rei Salomão, sábio Salomão, foi considerado o homem mais sábio daquela época, ele escreveu no seu livro Provérbios, capítulo 3, verso 7, da seguinte forma: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Nós observamos que Jó, ele viveu muito antes de Salomão, todavia ele já cumpria essa palavra, ou seja, antes mesmo de Salomão escrever teme ao Senhor e aparta-te do mal, Jó, ele já fazia isto. Olha só que interessante, Jó, ele tinha os preceitos do Senhor, ele tinha a lei do Senhor no seu coração, porque antes mesmo que escrevessem as leis, antes mesmo que o sábio tivesse escrito esse livro, então Jó, ele já praticava, ele já colocava em prática na sua vida tudo aquilo que era correto, tudo aquilo que era perfeito, que está baseado na palavra de Deus. Então isso é importante. Jó, ele era temente a Deus e desviava-se do mal. Então aqui nós podemos destacar a importância de um homem temer a Deus, porque quando o homem teme a Deus, quando o homem ele pratica, quando ele é devoto a Deus, nós observamos que ele passa a ter, ou melhor, algumas qualidades essenciais para a vida do cristão. Como nós já vimos, ele passa a ser considerado um homem reto, justo e íntegro. Amém? Olha só que maravilha. Vamos então agora, irmãos, partir para o tópico número 2, aonde diz que um homem sábio e próspero. Nesse subtítulo fala sobre a sabedoria e sobre a prosperidade de um homem. E aqui o escritor ele começa a dar alguns conceitos sobre um conselheiro sábio, Jó, ele destacava-se também por ser um conselheiro sábio. Irmãos, nós queremos enfatizar aqui que a prosperidade de Jó, ela não se baseava somente nas suas riquezas materiais. A prosperidade de Jó, ela se baseava também pelo fato dele ter tido uma família abençoada, uma família também que era temente a Deus. A sua prosperidade também, ela se baseava pelo fato dele ser um homem temente a Deus, e por consequência disto, dele ser temente a Deus, ele tinha uma comunhão constante com Deus, ele tinha comunhão com o seu Criador, e ele tinha uma espiritualidade saudável. Então isso que é importante para a vida de uma pessoa, é ele adquirir, é ele buscar essa espiritualidade. Não basta somente sermos religiosos, conhecedores das leis e das normas de uma igreja. Isso não basta. O que é importante, na verdade, é nós conhecermos as leis e vivermos, e nós devemos viver viver de acordo com a palavra de Deus. Porque quando nós fazemos desta forma, então nós conquistamos uma espiritualidade sadia, a qual é aprovada por Deus. Amém? Eu destaquei algumas coisas importantes. Ele foi um homem sábio, rico e próspero.
Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os homens do Oriente. Só que essa palavra, esse termo aqui, maior, ele não pode ser entendido simplesmente como uma referência de bens materiais, é o que nós acabamos de falar, né? Mas também a sua sabedoria. Então, uma outra qualidade importante que Jó tinha, que nós vamos destacar aqui nesta manhã, é que Jó, ele possuía sabedoria, ou seja, Jó era um homem sábio. E era costume naquela época em que as pessoas procuravam um homem sábio para pedir conselhos, para serem orientados acerca de algumas questões. E Jó, irmãos, era a pessoa ideal, porque aqui o escritor afirma que Jó, ele era grande, um homem grande, maior do que todos da sua época. Mas grande em quê? Grande em sabedoria, porque ele sabia dar conselhos bons. Jó, ele sabia entrar e sabia sobressair. Então as pessoas procuravam ele para pedir conselhos, né? E certamente, como ele era uma das pessoas preferidas da sua época, certamente que ele era o mais procurado naquele tempo para pedir conselhos, e os seus conselhos eram vindos da parte de Deus. Então, uma outra coisa importante: os conselhos que nós damos, né? Se alguém procurar-nos para pedir conselhos ou alguma orientação acerca de uma questão que alguém precisa resolver, é importante nós aconselharmos baseado nas Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos o conhecimento da Palavra de Deus, se nós não estudarmos, nós não examinarmos, como que nós vamos adquirir sabedoria, né? Porque o apóstolo Tiago, ele fala, né? Se tem alguém falta de conhecimento, de sabedoria, né? Peça a Deus. Porque quando alguém pede sabedoria a Deus, ele nos dá deliberadamente, ou seja, Deus, ele tem o prazer de nos dar, de nos conceder sabedoria. Sabedoria para quê? Para nós saber falar no momento certo. Sabedoria para quê? Para nós agirmos na hora certa, para nós podermos aconselhar alguém que está passando por alguma dificuldade. Sabedoria para quê? Sabedoria para que nós possamos tomar algumas decisões importantes na nossa vida. Então, a sabedoria, irmãos, quando ela vem de Deus, quando nós pedimos a Deus, Ele nos dá, né? Os irmãos se lembram do rei Salomão, quando ele ia governar Israel? Nos chamou bastante a atenção, porque Deus, ele disse para Salomão que ele poderia pedir o que ele quisesse, né? Mas Salomão, ele poderia ter pedido para Deus riquezas, porque a Bíblia diz que Deus, ele é o dono do ouro e da prata, não é assim que diz a Bíblia? Mas Salomão, ele não pediu riquezas. A única coisa que o rei Salomão pediu para Deus foi sabedoria, para que ele pudesse governar o povo de Deus. Olha só que maravilha. E Deus então se agradou do pedido de Salomão, e Deus deu a ele então sabedoria, riquezas e poder sobre a nação de Israel. Então foi dessa forma que aconteceu na vida de Salomão. E Jó, irmãos, Jó também ele possuía essa sabedoria de Deus. Então é por isso que o escritor, ele fez menção, ele fez questão de citar que a prosperidade de Jó, ela não se baseou nas suas riquezas somente, mas ela se baseou também na prosperidade da sabedoria, porque Jó, ele tinha sabedoria, portanto ele era um homem próspero, amém? Então aprendamos uma coisa nesta manhã: quando nós temos sabedoria,
quando nós somos tementes a Deus e praticamos o bem, então nós temos sabedoria, porque diz aqui, porque lá em Salmos diz, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando alguém teme a Deus, então ele tem o princípio da sabedoria, mas é necessário buscar mais ainda, amém? Tópico 2, ou melhor, no segundo ponto do tópico 1, um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca que além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com o formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente a seu serviço. Olha só, a Bíblia descreve essa relação de bens que Jó possuía. Porque além de bens materiais, Jó ele tinha uma família adequada para a sua época, ou seja, ele tinha no total 10 filhos. E pelo fato de Jó ter 10 filhos, ele também era considerado um homem próspero, um homem abençoado por Deus, porque a sua esposa pôde gerar filhos para ele, amém? Então aqui está uma base da sua, mais uma base da sua prosperidade. No ponto 3, irmãos, fala que a prosperidade de Jó, ela não se baseou no simples fato dele ter, mas no fato dele ser. Então observemos que a importância de nós sermos e não de nós termos. Para explicar para uma melhor compreensão, aqui diz assim: Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Ou seja, o que demais Jó tinha, além das suas qualidades, além dele ser íntegro, além dele ser sábio, além dele ser temente a Deus, o que mais ele tinha? Porque aqui no ponto 3 fala que a sua prosperidade estava baseada no ser, ou seja, no que ele era. O que Jó tinha? O que Jó é? O que ele era, na verdade, né? Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Então Jó, ele refletia também, sabe de quê? Numa relação harmoniosa entre a sua família. Irmãos, é importante nós destacarmos aqui que não adianta o homem cristão ou a mulher cristã ele dizer que é um cristão. Não adianta simplesmente ir à igreja com frequência e não ter uma boa relação na sua família, porque isso também leva muito em conta, porque o laço familiar ele é muito importante quando ele se torna prazeroso quando você tem uma boa relação com o esposo ou a esposa com o esposo ou vice-versa, né? E também com os filhos. E Jó, ele tinha esta relação, esse bom relacionamento. Então isso fazia com que Jó também se tornasse uma pessoa próspera, abençoada, amém? Então não se esqueça que uma boa relação familiar também é importante para que o cristão seja próspero.
Então, só para recordar aqui, só para nós relacionarmos aqui, os irmãos, vamos ver se os irmãos se lembram de algumas qualidades que Jó possuía e que devemos trazer como exemplo para nossas vidas também. Vamos relacionar algumas qualidades aqui. Quem que pode falar primeiro aqui? Jó, ele era... Ele tinha um bom caráter, né? E o que é o caráter? O caráter, na verdade, é um conjunto de qualidades, né, que ele tinha. Vamos falar agora dessas qualidades. A irmã Maria, ela vai citar ali: sincero, íntegro, o que mais? E afastava-se do mal. Então aqui está algumas das características. A Naila também vai dizer alguma coisa, né? Reto. Jó, ele era um homem reto, amém? Nós aqui nós encerramos então o tópico número 2. Vamos partir agora para o tópico de número 3, que tem o seguinte título: um homem de profunda piedade pessoal. Aqui no ponto 1 do tópico 3 fala o seguinte: um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um. Eu vou aqui resumir este tópico 3. Lá no livro de Jó, né, capítulo 1, verso 4, diz que Jó, ele possuía 7 filhos homens e 3 filhas, não é isso? E os seus aqui diz, pela interpretação do texto, nós entendemos que cada um dos filhos de Jó, eles moravam em uma casa separada, ou seja, cada um tinha a sua própria casa. Provavelmente as suas irmãs, elas moravam com os pais, porque aqui diz que cada vez, né, de tempo em tempo, um dos seus filhos, eles reuniam-se, né, os homens reuniam-se para confraternizar-se entre eles, né, ou para um jantar, ou para um almoço. E nessa confraternização, nessa reunião, eles tinham por costume chamar as suas irmãs para participarem. Só que aqui o texto ele não sugere, irmãos, que essa confraternização ela era baseada em bebedices, em orgias, em festas que desagradassem a Deus. Não, aqui fala sobre uma reunião familiar, sobre um banquete familiar. Sendo um banquete familiar, não certamente que não tinham coisas erradas, né? Mas só que Jó, ele se preocupava muito com seus filhos, né? Porque aqui diz que ele era um homem dedicado à sua família. E o que Jó fazia? A Bíblia afirma que a cada manhã ou a cada madrugada, Jó se levantava e oferecia a Deus um sacrifício em holocausto. Ele apresentava um animal em sacrifício a Deus pela vida de cada um dos seus filhos. Olha só que importante. Jó, então, ele pensava consigo: olha, se porventura um dos meus filhos pecaram contra Deus ou blasfemaram o nome de Deus, eu oferecerei a Deus este sacrifício para perdão dos seus pecados. Então Jó, ele se dedicou à sua família ao ponto de se preocupar se algum dos seus filhos pecaria contra Deus, né? Então isso também é um exemplo muito grande para nós, principalmente nós que somos pais, né? Porque todos os pais, eles têm também o dever de, além de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, eles têm o dever, nós temos o dever também de orar, de interceder pelos nossos filhos.
Hoje nós não precisamos, por exemplo, apresentar animais para ser sacrificado, né, e oferecer a Deus, como era feito naquela época. Mas o sacrifício, ele continua. Sabe de que forma que nós fazemos esse sacrifício a Deus? É através do jejum, por exemplo, através da oração. Por exemplo, se nós levantarmos de madrugada e orarmos ou intercedermos pela vida dos nossos filhos, então nós estamos fazendo o quê? Um sacrifício, não é verdade? Nós estamos sacrificando a nossa carne, porque nós sabemos que não é fácil levantar de madrugada para buscar a presença de Deus. Então, quando alguém faz isto, está oferecendo a Deus também um sacrifício de louvor, um sacrifício intercessório. E eu quero ir mais longe ainda. Além de nós apresentarmos a Deus nas nossas orações, nós não podemos também nos esquecer dos nossos próximos, dos nossos irmãos, né? Daquela pessoa que está necessitada, que está passando por algum problema na sua vida, por aquelas pessoas que estão enfermas ou acometidas por alguma doença. Então nós devemos também nos preocupar com essas pessoas e oferecer a Deus um sacrifício, intercedendo por cada uma delas. Amém? Aqui diz no ponto 2 que Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, né? Nós já vimos aqui o que quer dizer irretocável. Irretocável quer dizer quando uma pessoa tem uma conduta irrepreensível e não merece ser repreendida. Então Jó, ele possuía um caráter irretocável. O texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à sua família. Vale ressaltar uma coisa muito importante, né? Nós não vamos relatar aqui todo o sofrimento de Jó, até porque já foi estudado na lição passada, mas vamos frisar apenas que Jó, apesar dele ter sofrido muito, apesar dele ter padecido, né, necessidades, né? Porque nós aprendemos também que o cristão, pelo fato de ser um cristão reto e sincero, isso não quer dizer que ele não passe por adversidades, por coisas difíceis na sua vida. Isso não quer dizer, porque nós já aprendemos no livro de Jó que Jó, apesar de ser íntegro, reto e justo e temente a Deus, ele passou por muitas situações adversas, mas todavia, apesar de tudo isso, Jó, ele continuou sendo um homem temente a Deus. Ele continuou sendo um homem piedoso, né? E essa piedade, ela está relacionada à sua dedicação que ele tinha para com a sua família. Amém? Então é por causa disto que Jó era também considerado um homem piedoso, porque ele dedicou-se à sua família, à sua esposa, mesmo estando passando por momentos difíceis, mesmo estando passando por momentos que talvez muitas pessoas não suportariam passar o que ele passou. Ponto 3 do terceiro tópico: um homem de vida consagrada. A piedade de Jó
está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles, né? Nós falamos aqui: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó, os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Então aqui, na verdade, irmãos, Jó, ele cumpria um papel de sacerdote, o sacerdote da sua própria casa. Porque nós sabemos que os sacerdotes naquela época, qual que era o dever, qual que eram as atribuições de um sacerdote? Alguém se lembra aqui? Um sacerdote que era separado por Deus na época de Moisés. Muito bem. O cooperador irmão Silvio, ele respondeu aqui. Ele disse que uma das atribuições de um sacerdote, ele ministrava na casa de Deus, né? Ele cuidava das coisas de Deus e ele intercedia pelo povo. É verdade, porque todo o povo que procurava os sacerdotes naquela época, os sacerdotes, eles recebiam da mão das pessoas aquela oferta, né? Que poderia ser um animal ou um pássaro. E esse animal, ele era imolado, ele era sacrificado e era apresentado diante do altar de Deus em favor do pecado do povo. Então este era o papel fundamental do sacerdote, né, irmão Silvio? Ele intercedia por aquele povo. E Jó, ele não fez diferente. Jó, ele cumpriu o seu papel de sacerdote na família, porque cada vez que Jó, ele oferecia a Deus o sacrifício de um animal, ele estava ali intercedendo por cada um dos seus filhos perante Deus. É por isso que ele foi considerado também como um sacerdote do lar, porque ele cumpria o ritual do culto. E uma coisa importante que nós aprendemos, né, com o sábio Salomão, né, é que nós devemos instruir os nossos filhos no caminho em que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. Então, se nós instruirmos, se nós fizermos como Jó fez, se nós instruirmos os nossos filhos no caminho de Deus, que é o caminho da retidão, então os nossos filhos, quando crescerem, eles vão se lembrar dos ensinamentos que eles tiveram na sua infância. Então, certamente, o temor de Deus acompanhará a vida de cada um dos nossos filhos, amém? Então, isso é importante nós praticarmos também na nossa família, com os nossos filhos. E é importante também, o texto diz que eles se santificava. O vocábulo português santificava traduz o termo hebraico kadash, que possui sentido de ser separado ou consagrado. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Então, irmãos, para concluirmos o tópico 3, diz aqui que Jó era uma pessoa consagrada a Deus. Sabe por quê? Porque ele se separava para consagrar a sua vida em oração a Deus. Então, quando nós fazemos isto, quando nós nos separamos, que a palavra consagrar, que quer dizer, na tradução hebraica, quer dizer separar, separar-se para Deus, separar para ter uma vida em comunhão com Deus. Mas vale aqui frisar que essa palavra separar,
em termos geral, ela não quer dizer, irmãos, que o crente ele deve viver separado no sentido amplo, viver separado de uma sociedade, por exemplo. Sabe por quê? Porque Jó, como a Bíblia relata, ele foi um grande fazendeiro, um homem que possuía bens. E ali ele estava sempre envolvido com pessoas fazendo negócios, né? E sendo assim, Jó ele convivia no meio da sociedade. E mesmo ele convivendo em meio a uma sociedade, Jó ele não se corrompeu. Então isso é importante nós frisarmos aqui, que o cristão, mesmo nós vivendo em meio a uma sociedade corrompida, nos dias odiernos, nós devemos todavia viver uma vida consagrada a Deus, consagrada em oração, em jejum e em devoção a Deus. Amém? É isto que nós aprendemos na lição de hoje com a vida de Jó. E na conclusão aqui desta lição diz assim: destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó. Primeiro aspecto, caráter. Jó, ele tinha caráter. Segundo aspecto, ele tinha prosperidade, né? Só para recordar, a prosperidade de Jó, ela consistia em quê, irmãos? A prosperidade de Jó, ele possuía, ela consistia, melhor dizendo, nos seus bens materiais, certo? E o que mais? Segundo ponto, espiritual, que é o mais importante. Ele tinha uma boa espiritualidade, e ela consistia também em quê, irmãos? A prosperidade, a fé. Só para que os irmãos compreendam melhor. O fato de Jó ser temente a Deus, o fato dele ter fé, tudo isso está relacionado na sua espiritualidade. Amém? Então tudo isso faz, ele se relaciona-se, tá? Mas eu gostaria de saber em que mais consistia a prosperidade que nós falamos. Eu vou citar um exemplo. Nós falamos muito sobre os filhos de Jó. Então esse irmão deve se lembrar. A prosperidade consistia em quê? O que ele tinha de valor também? Não, fora os bens materiais e fora a espiritualidade. O irmão Roberto ele falou o certo. Família. Amém? Então vamos concluir essa lição aprendendo que Jó ele tinha caráter e ele tinha prosperidade. Nós sabemos que o caráter é um conjunto de qualidades e a prosperidade dele se baseava na família, nos bens materiais e na sua espiritualidade. Amém? E o que mais? Qual que é outro aspecto importante? Jó, ele tinha piedade. Ele era um homem piedoso. Por quê? Porque ele se preocupava com o próximo, né? Ele se preocupava com as pessoas, porque Jó ele queria também o bem-estar do seu próximo. Então ele era um homem piedoso. Amém? Só compreenderemos devidamente a sua vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. Agora eu quero na conclusão que diz uma coisa muito importante que nós devemos guardar também. Olha só que coisa interessante. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Alguém concorda com esta afirmação aqui? É possível alguém ser rico, ou seja, como
quando alguém é rico, possui bens materiais, ele é próspero materialmente falando, certo? Ele é considerado uma pessoa próspera, mas somente materialmente. Mas é possível que essa pessoa próspera materialmente não tenha a prosperidade espiritual. Os irmãos entenderam agora? Não tem o temor a Deus. Porque se essa pessoa rica tivesse temor a Deus, conforme nos diz aqui o nosso irmão Silvio, certamente seria também uma pessoa próspera espiritualmente. Uma outra coisa importante que diz a conclusão: da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma. É possível também, irmãos, alguém ter valores morais, né? Alguém ser reconhecido, mas não ser um homem piedoso, alguém que possa estender a mão para alguém que possa ajudar alguém de fato. Então é possível também, porque nós, quem sabe alguém aqui já deva ter observado alguém próspero materialmente, mas não é piedoso, porque não consegue, não tem o prazer, não tem compaixão das pessoas. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos ético-morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, senão conhecer a Deus na intimidade. Então, irmãos, aqui está o segredo. Para ter piedade, para ser íntegro, para ser reto, para ser justo e para sermos temente a Deus, o segredo está aqui: é conhecer a Deus intimamente. Amém? Se todos conhecessem a Deus intimamente, tivessem o contato com Deus e com a sua palavra, certamente essa pessoa ela terá todas essas qualidades que Jó tinha. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava-se do mal. Amém? E aqui nós concluímos então esta lição. Se porventura alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, né? Fiquem à vontade antes de nós entregarmos o microfone. Amém? E assim eu agradeço esta rica oportunidade em o nome de Jesus. Amém.